Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na presença de Deus. Pastor Norberto, igreja, discipulados em Cristo. Estamos aqui todas as quartas, sextas e domingos, na semana das 19h30 às 20h30 e aos domingos das 19 às 21 horas. Hoje nosso culto de oração. Vamos falar sobre experiências de oração, momentos de diálogo com Deus, o que a oração pode fazer, como ela transforma, como ela liberta, como Deus escuta a mais humilde oração, a mais simples oração, como Deus sonda os corações, a vida das pessoas, dos homens sobre a face da terra. Deus conhece o que cada um necessita, o que cada um precisa, mesmo não havendo palavras. E hoje nós queremos falar sobre a vida de um homem que teve esta experiência com Deus. Quem era este homem? Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Outrora era um homem odiado por sua nação, desprezado pelos seus compatriotas, por ser cobrador de impostos, por trabalhar para os romanos, mas chega um ponto da sua vida que ele começa a olhar para aquela situação e ele começa a entender: não dá mais para continuar jogando do outro lado, trabalhando para o outro lado e deixando de defender a causa do povo de Deus. Ele começa a sentir vergonha de suas atitudes, ele começa a ficar triste, angustiado, aflito com suas condutas, porque todos passam a odiá-lo e a desprezá-lo. Israel estava debaixo do jugo do Império Romano, e principalmente em Jerusalém, a palavra de Deus vai dizer que Pôncio Pilatos, que outrora era governador ali daquela região, ele estabelece homens de sua confiança para extorquir as pessoas, forçar os judeus a darem até mesmo aquilo que eles não conseguiam, prover, mas não importasse, que fosse até o mínimo, era extorquido do povo. E isso faz com que o povo passe a odiar este homem. Este homem se chamava Levi, em algumas traduções, e outras traduções, Mateus. Amém? Mateus, o cobrador de impostos. Primeiro eu quero só aqui refletir com vocês sobre a bibliografia de Mateus, quem era Mateus, amém? Para que a gente possa entender qual é o poder transformador de Deus na vida daquele que quer mudar, na vida daquele que muitas das vezes não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, não sabe que atitude tomar, e Deus vai orientando. Olha o que diz aqui: mais que qualquer outro discípulo, Mateus teve uma ideia clara de quanto lhe custaria seguir Jesus. Contudo, não vacilou por um momento sequer. Quando deixou seu posto de cobrador de impostos, ficou desempregado. Para outros discípulos havia a possibilidade de retornar à pesca, mas para Mateus não havia possibilidade de retorno. Quando Mateus decidiu seguir Jesus, duas mudanças ocorreram. Primeiro, Jesus deu-lhe uma nova vida. Mateus não apenas passou a fazer parte de um novo grupo, ele pertencia ao Filho de Deus. Não somente aceitaria um estilo de vida diferente, como agora, era uma pessoa aceita. Para um cobrador de impostos, desprezado, essa mudança deve ter sido maravilhosa. Depois Jesus deu a Mateus um novo propósito para a aplicação das suas habilidades. Ao seguir Jesus, a única ferramenta de trabalho que Mateus ainda levava consigo era a sua pena de escrever.
Desde o início, Deus fez de Mateus um guardião dos registros. O chamado de Jesus permitiu que Mateus empregasse suas habilidades da melhor maneira possível. Mateus era um observador perspicaz e, sem dúvida alguma, registrou o que viu a seu redor. O evangelho que traz o seu nome é o resultado desse importante trabalho. A experiência de Mateus indica que a vida de cada um de nós, desde o início, ela pode ser considerada obra de Deus em andamento. Deus nos concede muitos dons, mesmo antes de sermos capazes de responder conscientemente ao seu chamado. Deus antecipadamente confia a nós capacidades e habilidades. Ele dotou cada um para ser seu servo. Quando confiamos a Deus, o que Ele mesmo nos deu é o início de uma vida movimentada. Mateus não poderia imaginar que Deus usaria as mesmas habilidades que ele havia refinado como cobrador de impostos para registrar a mais grandiosa e gloriosa história já vivida. E Deus não tem um propósito menos significativo para cada um de nós. Você já reconheceu a voz de Jesus dizendo-lhe: siga-me? Qual tem sido a sua resposta? Amém? Muito bem, meus irmãos, eu me detive um pouco nessa leitura da bibliografia de Mateus para que a gente possa entender melhor o poder glorioso e misericordioso de Cristo para cada homem em cima dessa terra, para cada vida. É importante, meus irmãos, nós entendermos que aquilo que a sociedade considera como lixo, como nada, como desprezível, para Deus é valioso. Amém? A Bíblia vai falar de dois homens que tiveram essa situação. Um deles foi Mateus, que acabamos de ler, e outro foi Zaqueu, o publicano, que também era cobrador de impostos. Trabalhava a favor de Roma, extorquindo o seu povo. E quando, meus irmãos, eles eram vistos pela sociedade, eles eram confrontados diante da sociedade, as palavras que eles ouviam eram as piores possíveis. Os adjetivos que colocavam sobre eles eram adjetivos tenebrosos: ladrão, usurpador, pessoas terríveis, pessoas odiáveis, desprezíveis. Era assim que eles eram vistos. Inimigos do povo de Deus, inimigos de tudo o que era agradável aos olhos de Deus. Eles viam esses homens dessa maneira. Então imagine você uma pessoa nessas condições. Como que essa pessoa ia, por exemplo, à noite, no seu repouso, colocar a sua cabeça no travesseiro? Não era fácil isso. Era terrível, né? E vai dizer a palavra de Deus que, anteriormente a isso, havia dois homens, numa parábola que inclusive Jesus conta mais à frente, quando Jesus fala sobre dois homens que estavam em posições diferentes. Um era publicano, cobrador de impostos, e o outro era um escriba religioso. O escriba religioso, ele se orgulhava da religiosidade que ele, entre aspas, praticava, né? Porque ele levanta uma oração ao céu, ele ora a Deus e diz para Deus: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como míseros homens pecadores, desprezíveis, dou o dízimo de tudo que possuo, faço as minhas orações, pratico a tua palavra, executo as leis de Moisés, mas na realidade não era nada daquilo. Isso não era verdade. Ele era apenas uma pessoa que se enganava a si próprio. E ao mesmo tempo, outro homem também fazia uma oração, e esse homem, ele não tinha forças nem mesmo para levantar o olhar para Deus. E quando ele foi orar, quando ele começa a orar, ele diz: Senhor,
eu não sei nem como falar contigo, eu não tenho forças, e entendo que não sou digno de que o Senhor me ouça, de que o Senhor atende para a minha oração. Miserável homem que sou, pecador, devedor a ti, em falta contigo, em falta com o teu povo. Mas te peço, Senhor, me ajuda a sair desse triste estado. E quando Jesus conta esta parábola, Jesus está com os olhos fitos em Mateus. Mateus estava ali ouvindo essa parábola. Quem conhece a história sabe disso. Quem era o religioso, todo pomposo, o religioso que se achava tão importante, tão super homem de Deus, podemos dizer assim, Jairo, batia no peito e dizia: olha, eu sou perfeito, eu não tenho defeitos, eu sou plenamente aceitável a Deus. E a Bíblia diz que isso não era verdade, meus irmãos. Jairo levava uma vida tenebrosa, pecaminosa, terrível. E já Mateus, naquela situação, apesar de estar praticando uma profissão que lesava o seu povo, mas ele era um homem que não saía por aí se gabando de suas qualidades. Não, até mesmo porque ele sabia que aquela profissão que ele praticava não tinha qualidade alguma. Mas ele queria o quê? Ele queria mudar de vida. Ele queria mudar de história. E o que tem a ver esta palavra com o tema de hoje, oração? Tudo. Porque quando Mateus faz aquela oração, o publicano, que ele não consegue nem levantar o seu olhar para olhar para o céu, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não consigo, Senhor, nem saber me expressar direito. Tamanho, Senhor, é o meu pecado, é a minha angústia. Mas ele creu, ele confiou que Jesus podia mudar a sua história. A oração, meus irmãos, ela muda a história. Ela muda a vida das pessoas, meus irmãos. E ela muda profundamente. Quando a pessoa chega até a Deus com um coração verdadeiro, com um coração sincero, com um coração temente, e que realmente reconhece a sua condição humana e espiritual, Deus se agrada. Deus se agrada de tal oração. O interessante é que Jesus ele pergunta: qual dos dois saiu justificado da oração? Qual dos dois? Aqui está falando sobre justificação de oração. Amém? As nossas orações, meus irmãos, elas precisam ter o respaldo de Deus. Sim ou não? Precisa. Amém? Para que as nossas orações sejam respondidas e sejam atendidas por Deus, ela tem que ter o respaldo de Deus. Deus precisa encontrar em nós o que? Sinceridade, verdade, temor, obediência, desejo de mudança. Eu pergunto aos irmãos: aquele religioso que batia em seu peito, que dizia que era perfeito, as orações dele agradavam a Deus? Tinha verdade nas suas orações? Não, irmãos. Tinha na realidade o quê? Práticas humanas, físicas, que não tinham o quê? Nenhum comprometimento com a verdade da vontade de Deus. Já Mateus, quando ele dirige a sua oração a Deus, o que ele pede a Deus, irmãos, é muito mais além do que apenas se justificar, que foi o caso do escriba, do fariseu, Ele diz: Senhor,
eu não aguento mais essa vida. Eu não quero mais esses caminhos para mim. Eu quero mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso de um novo sentido na minha vida. E Ele faz isso, meus irmãos, com lágrimas. A oração com lágrimas, a oração com profundidade, meus irmãos, ela mexe com o coração de Deus. Ela move a mão de Deus. E diz a palavra de Deus que depois que Jesus faz a pergunta, Ele diz: eu vou responder a vocês, quem saiu justificar dessa oração? Digo a vocês que o publicano saiu justificado. Porque ele falou do seu triste estado de miséria espiritual. Ele não falou dos atributos que ele possuía, das qualidades que ele tinha, do poderio econômico que ele tinha para dar para quem quer que seja. Não. Ele não falou da sua condição financeira, aplaudida pelas pessoas. Não. Da sua posição sacerdotal. Não. Ele falou das suas misérias. Ele falou dos seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus, lá no versículo, Mateus capítulo 9, e versículo de número 9, olha só o que vai dizer aqui. Mateus 9, 9. Diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Isso foi maravilhoso, irmãos. Jesus olhou para dentro do coração desse homem. Jesus olhou para o íntimo desse homem, meus irmãos, e de tal maneira, de tal forma, que Jesus olha para ele e diz: chegou a hora, Mateus, da sua mudança. Chegou a hora da tua resposta, daquela oração que você fez com sinceridade. Aleluia. Ou você acha que Deus não viu a sua oração? Você acha que Deus não atentou para a tua humilde oração? Ele atentou. A pergunta para nós nessa noite é a seguinte: qual é o clamor que está no teu coração? Qual é a petição que está dentro de você? Olha o que diz aqui. Quando Jesus chamou Mateus para ser um de seus discípulos, este se levantou e seguiu o mestre, deixando uma carreira lucrativa. Quando Deus o chama para segui-lo e obedecer-lhe, você demonstra a mesma renúncia de Mateus? Há muitas pessoas que não querem seguir a Jesus. E por que elas não querem seguir a Jesus? Porque elas possuem muitas coisas humanas e físicas, provisões, recursos. Talvez muitos que renunciam, que negam a Jesus, elas têm como seu Deus a sua fama, a sua posição, o seu dinheiro, os aplausos das pessoas. E ela vai olhar para tudo aquilo e dizer: não dá para seguir Jesus, porque eu vou ficar sem esses adjetivos, sem essas qualidades que eu me sirvo delas, qualidades entre aspas, sobre esses predicados que eu me sirvo deles. E a palavra de Deus vai dizer que Mateus não hesitou. Ele entendeu que a sua oração foi respondida. E prontamente ele largou tudo. Ele deixou tudo de lado para seguir a Jesus. A pergunta de Deus nessa noite também, que não quer calar, é a seguinte: você está disposto a largar tudo? Você está disposto a abrir mão de tudo em cima dessa terra para seguir a Jesus? Casa, carro, dinheiro, posição de sucesso, aplauso dos amigos, amizade do mundo. Você está disposto a abandonar tudo isso para servir a Jesus? Porque esse é o preço a pagar. Amém?
Mateus não hesitou. Olha só o que diz. Mateus, ele extorquia o quê? O povo. Versículos 10 a 13. Mas Jesus o encontrou e o transformou. Não devemos ter medo de pregar às pessoas que estão vivendo em pecado. A mensagem de Deus é capaz de transformar qualquer um. Amém? Em quem você está pensando agora? Que precisa de uma grande transformação. Pelo poder da oração, Jesus pode alcançar essa vida. Você crê nisso? A oração de Mateus moveu o olhar de Jesus em direção a ele? Moveu. Jesus foi até a ele e disse: vem. É a mudança de vida que você quer? Chegou a tua hora, chegou o teu momento. E aquela pessoa que você tanto ama, está precisando de uma grande mudança? Que talvez você olhe e diz assim: impossível essa pessoa mudar. Impossível essa pessoa ser transformada. Quem sabe através da tua oração nessa noite. Amém? Quem sabe através da tua petição, do teu clamor, essa vida, não importa onde ela esteja, se perto, se longe, se além fronteira, Jesus nessa noite pode alcançar essa vida. Amém? Mas para que isso realmente aconteça, você precisa chamar a atenção de Deus. Você precisa se desprender do teu eu, do teu orgulho. Você precisa deixar o teu ego de lado e falar: Jesus, olha, deixo tudo na tua mão aqui, Senhor. Transforma, liberta, faz acontecer. Muda, Jesus, muda. Jesus nessa noite quer mudar vidas, meus irmãos. Olha só o que diz mais para encerrarmos. Versículos 11 e 12. Os fariseus constantemente tentavam enredar Jesus. Pensavam que os momentos em que o mestre estava com as pessoas desprezadas pela sociedade seria a oportunidade perfeita. Os fariseus estavam mais preocupados com a aparência de santidade do que com a ajuda aos necessitados. Isso não é verdade, irmãos? Tem muita gente preocupada com a aparência, né? O que vão pensar delas, o que vão dizer, né? Como vão vê-las, como vão interpretá-las, mas se esquecem do principal, que é socorrer quem está do teu lado, quem está necessitado, quem está precisando. Mas pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho condição financeira para ajudar ninguém. Mas você tem muito mais do que isso, você tem oração. Amém? Você tem uma vida de fé, de caminhar com Jesus. E Jesus nessa noite, Ele pode, através da tua oração, alcançar aquela vida que está preso, oprimido, sofrendo. Quem sabe alguém agora está lá dentro de si, no íntimo do seu coração, não consegue nem levantar os olhos para o céu, está pedindo: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Vamos ajudar essa vida nessa noite? Através da oração, Jesus conta com você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos agora para um período de orações. Amém? Finalizando aqui a última parte da reunião. E que você nessa noite possa ter esse encontro com Jesus. Leva a tua humilde oração ao Senhor. Leva a tua oração sincera a Deus. Porque Deus quer alcançar alguém através das tuas orações. Amém? Que Deus te abençoe.